A árvore da vida, Rodrigo, nada mais é do que uma simbologia. A gente também não pode colocar a árvore da vida num altar, como se fosse um santo ou algo assim, mas ela é chamada do principal elemento criado por rabinos para que nos explique qual é o momento. Então eu te explico de uma forma mais simples. Se a gente estivesse falando agora em física, por exemplo, a gente pegaria Newton e diria, pô, eu lembro das aulas de física, das 3 leis de Newton, as leis do movimento, a inércia, o corpo tende a ficar no mesmo lugar a não ser que tenha uma força contrária. A terceira lei, a lei da ação e reação, a segunda lei, a lei da conservação de energia, ou seja, a exposição do movimento, da força para aquele movimento, é a mesma força contrária que o objeto faz, né? Ação e reação, e depois você está empurrando um carrinho de supermercado, por exemplo. Então nós temos 3 leis físicas. Só que a gente não percebe que o nosso mundo não é apenas físico. Ele também faz parte de uma consciência, o que algumas pessoas chamam de espiritualidade. E as coisas não se manifestam no mundo material, elas se manifestam primeiro no mundo da consciência. Como é que eu te explico mais fácil? Para você criar uma cadeira, você primeiro tem que pensar sobre a cadeira. O arquiteto da cadeira teve que pensar, teve que analisar, teve que testar para depois criar a cadeira. E a gente pensa que as coisas na nossa vida acontecem sem um fato gerador. Porque na nossa vida existe o tempo. Então a gente separa muitas vezes o fato gerador do resultado. Mas coisas que acontecem hoje contigo, tu fez lá no início, há anos atrás, e tu nem lembras. E a Kabbalah fala que, então, através da árvore da vida, dos triângulos, né? O primeiro triângulo é o pai, a mãe e o filho, que vai formar o espírito, e assim vão formar os outros triângulos de pensamento. A Kabbalah fala que a vida, que a realidade da vida em Makult, ou seja, da manifestação da matéria, ela é apenas um fragmento, ela é 1% do 99% da realidade. E se você quer mudar a realidade, você muda no 1%? Ou você muda no 99%? Ah, Christian, agora você me complicou. Como é que eu vou mudar no 99% se eu nem sei onde é que está? Essa é a explicação da Kabbalah para a árvore da vida. Lembra o que está escrito no livro? A realidade que se esconde atrás dos véus da ilusão. Para o estudante, né, o Zamping costumava chamar de o consulente, né? Ele me chamava de consulente. Ele falava que a manifestação da vida não pode ser mudada pelo consulente na própria vida. É como se você quisesse alterar a sombra mexendo na sombra. Você tem que mexer no fato gerador da sombra. Mas onde está o fato gerador do Rodrigo? No espírito, no infinito, na tua dualidade com Deus. A partir do momento, lembra que tu separasse criador de criatura de criador, é como se tu fosse numa montanha e tirasse um pedaço de uma pedra, lá no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Você tirou um pedaço daquela pedra. Aí você traz para Blumenau e você mostra para sua esposa. Isso é um... Aí tu diz assim, é o pão de açúcar. Ela fala, ô Rodrigo, tu tá maluco? Isso aí é uma pedra, cara. Não, é o pão de açúcar. Tá aqui, ó. Não, o pão de açúcar tá lá, ó. Entra no Google, bota um Maps lá e vê o pão de açúcar. É assim o criador e a criatura. Tu nunca deixou de ser Deus, mas tu se desligou da essência. E os véus da ilusão são os mundos. O asilútico, iesirático, atsimútico e beriático, que são os mundos que te colocam véus para que você perceba a realidade. O budismo percebeu através da meditação. Eles sentam em posição de lótus, percebem a existência da mente e voltam para a consciência. O que é a consciência para nós da Kabbalah? É Deus, é o infinito. Então, quando você volta a Deus, ou seja, você entra em conexão, você pode mudar a tua vida. Quando você quer mudar as coisas de lugar, a essência do lugar não muda. Então, o que a gente tem que mudar? O que é o símbolo da árvore da vida? O símbolo da árvore da vida é dizer que, a partir do infinito, surge a matéria. A matéria é dividida em 10 sefiras. Cada sefira significa um vício e uma virtude. Todos nós temos vícios e virtudes. Nós, como humanos, não existimos com perfeições e imperfeições. Nós existimos caoticamente. Hoje tu quer uma coisa, amanhã tu quer outra, hoje tu tem um desejo, amanhã tu tem outro, e assim a vida vai fluindo.
Só que quando tu percebe que tu está vivo e inserido ao meio material, tu tenta mudar o meio material. Quando na verdade tu tem que mudar a tua energia primordial. E a energia primordial só se muda na conexão com o Criador, com a fonte. E qual que é essa fonte? É mudar o querer para o ego, do ego para o querer para o todo. E aí você vive o que você falou, que para você é a verdade pelo que eu senti. Christian, para mim a meditação é eu estar presente, é viver o dia, é conseguir tomar o café e sentir o gosto do café. Qual foi a última vez que tu sentiu o gosto de uma refeição, cara? Porque tu tá na mente. Qual foi a última vez que verdadeiramente tu beijou a tua esposa, que é a mulher que tu ama? Beijou com vontade de beijar. A gente só tem protocolos porque a gente está na vida material. Quando é que tu lê um livro querendo ser tu e o autor a mesma coisa? Não, tu lê porque tu quer acabar e porque é cool ler. Entende? Então, a partir do momento que tu se joga na vida, como a própria vida, e a gente chama de dissolver. Quando tu estiver na cabala, tu se dissolve com o instante. E a meditação fala do estado flow, o estado fluido com a vida. Então não me importa o que vai acontecer, porque eu não tenho como controlar o caos. Mas o que ia acontecer? Guanzu Letová. O que significa Guanzu Letová? Tudo que vem, vem para o bem. Guanzu Letová. Que tem a história do cavalo, né? A história do cavalo é legal. O cara tinha um cavalo, e aí o filho dele foi andar com o cavalo e o cavalo machucou o pé. E aí ele falou, pô, que tristeza. Aí daqui a pouco os caras foram lá para tomar. A cidade teve um problema e precisou de cavalos para ir para a guerra. Ele falou, pô, que bom, o meu cavalo não foi, tá com o pé machucado. Aí novamente ele foi lá, o filho dele foi cuidar do cavalo, o cavalo tava com o pé machucado, deu uma patada no filho. Aí no outro dia, ele falou, putz, que triste. Aí no outro dia vieram buscar porque morreram os primeiros cavalheiros com as crianças e foram buscar os outros. Aí o filho dele estava machucado, não foi pra guerra. E assim sucessivamente, se você vê, a história é mais bonita que essa, mas se você vê que a vida, tudo que vem, vem pro bem, se tu agradecer tudo, por exemplo, você parou no trânsito, cara, você deu uma batida no carro, uma batidinha. Fala Guanzu Letová, poderia ter sido algo maior. Você foi bem, Guanzu Letová. O dia choveu, o dia... Se tudo for Guanzu Letová, tu vai viver um fluxo, um flow de coisas boas, porque tu cria a tua própria realidade. Tu tem que passar a ser o gestor da tua mente. Quem com todo respeito, nos sacaneia, nos fode, é a mente, cara. A mente nos prega peças o tempo todo. E tu tem que passar a observar ela e dizer assim, porra, que legal, olha como a minha mente é filha da puta, cara. Olha que mente louca. Olha só minha mente, olha só. Não, minha mente, mas tu é só meu computador. Eu tô bem. Eu não preciso de nada. E se tu entrar nesse flow, tu vai perceber que a gente não precisa de nada, cara. O estoicismo fala muito dessa forma. Eu, pelo menos, entendi dessa forma no estoicismo e me ajudou muito por essa. Eu não lembro agora quem fala, mas as coisas só são negativas se eu permita que elas sejam, né? Porque eu tenho o controle Exato, né? A gente falava, né? A história estoica, e quem fala muito no estoicismo é o Fernando Conrado, um desses caras do Instagram, é um gaúcho e tal. E ele fala o seguinte, o estoicismo fala, cara, agradece por estar te fudendo pouco, porque a vida é caótica. É isso. Então qualquer coisa que vier, agradece, pô, ainda tô vivo. Mas eu quebrei a perna, pô, ainda tô vivo. Mas perdi tudo, pô, eu tinha. Mas se tu conseguir fazer isso com a vida, tu vai ver que a vida é flow, é fluida. Porque no final, cara, a gente fica uma vida inteira correndo atrás de coisas que a gente não precisa. A gente tem tudo aqui. E aí vai chegar no final, tu vai dizer, pô, agora eu tô velho, morrendo, e eu tinha tudo. Quem fala muito isso também é o Pedro Bial, naquela mais batida impossível do filtro solar, mas que é exatamente isso. Né? Então, se você for pensando nesses filósofos, pensadores que falaram sobre a vida, que escreveram poemas, todos falam a mesma coisa. O Nietzsche, cara, assim Zaratustra, né? Assim viveu Zaratustra, assim morreu Zaratustra, não me lembro do título. Mas ele fala exatamente isso. Ele fala do homem comum e do Zaratustra, que era o herói. Qual era a diferença do homem comum e do Zaratustra? É que o Zaratustra percebia que tinha mente e ele brincava com ela. Ele era um iluminado. E os outros não. Então ele falava, eu ascendi ao topo do morro, onde os outros estavam embaixo, e veio a enchente. Cara, se tu lê o Zaratustra, que todo mundo fala que é difícil, que Nietzsche é difícil, não é nada, cara. Nietzsche era um iluminado que falava da diferença do corpo, da mente e do ser, da consciência.
E aí ele cria personagens para fazer a analogia. É como se eu chegar aqui e dizer, pô, chegar em casa, vou falar com a minha filha, com a Maria, e dizer, Maria, eu fui num programa que tinha um microfone e eu fiquei falando com um amigo meu. A minha filha vai fazer uma construção de imagem. E se eu falar que eu fui num lugar que tinha um ar e estava quente, mas do mesmo jeito, quando eu tomava café, a minha língua esquentava e veio a água e gelava, e no momento eu fiquei com vontade de abrir a camisa porque estava quente, depois eu tirei o sapato. Cara, tu cria uma outra história, mas é tudo a mesma coisa. Então, como é que tu quer ter a tua vida? É isso que a Cabala fala. Tu quer criar uma linda história? Tu quer se diluir a natureza? Ou que tu quer viver na mente o material? Brilhante o que tu falou, e ao mesmo tempo eu ficava contemplando, bom, a gente não tem resposta, né? Mas por que esse tipo de raciocínio, de conhecimento, de reflexão, no mundo que a gente vive hoje, na velocidade das informações e como as coisas se propagam, por que isso não ganha devida proporção? Será que sempre foi assim? Será que simplesmente é os meios de comunicação ou é o ser humano que tenho essa distância ainda de entender isso? Sabe, eu não faço ideia da resposta, eu tô só porque eu fiquei pensando, falei, poxa, é uma mensagem que ajuda tanto os principais problemas que a gente tem como sociedade, que para mim é tanto a ansiedade quanto a depressão, futuro e passado e não presente, não contemplar as coisas, mas o caminho que a gente pega das redes sociais, da internet, é completamente o contrário. Mas para mim isso é a perfeição de Deus, cara. Porque a partir do momento que Deus cria o jogo, né? Eu chamo de o jogo, a vida, ele te dá todas as possibilidades, infinitas possibilidades. E qual que é o desafio do jogo? É você encontrar quem é você. E aí tem um monte de coisas para te tirar desse caminho. Mas elas te animam, elas te trazem um pouco de prazer momentâneo, e você vai percebendo isso. E por isso que a gente vive tantos anos, cara. O indivíduo humano tem a capacidade de viver, vamos lá, 80, 90, 100 anos. Alguns viveram mais que isso. Olha quanto tempo Deus, a inteligência, nos dá para a gente perceber, para a gente nos desenvolver, para a gente buscar o conhecimento. Então, quando tu fala da árvore da vida, que tem 10 sefirotes, e aí mais 22 caminhos, que dá o número 32, né? Que somando com Deus, o único, dá 33, que é o número perfeito, que é 6. Deus, o Criador, ele fez a mente humana observar imperfeições. Então percebe, sempre que tu vê modelos anatomicamente singulares, ou seja, equilibrados, que é o número 6, por isso fica no meio da árvore da vida, você vê beleza. Então quando um homem olha para uma mulher e vê que ela tem sincronia, tamanhos diferentes, vendo a lei áurea tal, e ela me fugiu a palavra agora, mas ela vê, o caminho do meio, assim, porque a árvore da vida tem 2 caminhos laterais, né, a justiça e a beleza, mas no meio, que é o número 6, ele tem não é sincronicidade, o equilíbrio. Tá. Tudo que é equilibrado para o cérebro humano, sendo o som de uma nota, de piano, de violino, de violão, quando a corda está muito apertada ou está muito frouxa, o som te incomoda. Então, tudo que tem equilíbrio te faz gostar. O cérebro foi programado para isso, né? E dentro dessa beleza que foi a vida, você em algum momento da vida, e você já percebeu várias vezes, você já meditou várias vezes, mesmo sem sentar em posição de lótus, é no momento que você percebe que você não é a mente. No momento que você percebe que tem alguma coisa a mais. No momento que você pergunta, o que é isso tudo? O que é a vida? O que eu estou fazendo aqui? Como Einstein falou, né? Einstein falou, você tem 2 formas de viver a vida. Uma, acreditando em milagres, né? E outra, achando que não existem milagres. Porque tudo é um milagre. Então, se você começa a entrar em qualquer ramo educacional, sapiencial da ciência, a ciência é inexplicável, Rodrigo. Pesos atômicos, fusões nucleares. Ah, mas dá para explicar com a mecânica quântica. Até um determinado limite. A gente tem que perceber que nós, como indivíduos humanos, nós temos a mente limitada. A nossa percepção, cara, de cheiros, de visão, ela é uma limitação da realidade. Isso é comprovado. E como é que a gente vai querer entender a Deus com essa mente limitada? Eu costumava dizer que tentar entender a Deus é como tentar escutar uma música com os olhos.
a nossa capacidade intelectual não nos permite. Brilhante. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!